Hoje, falaremos brevemente da história da Wehrmacht e de seu armamento na Segunda Guerra Mundial e das demais forças envolvidas. Como foi criada a Wehrmacht? Quais armas esses homens utilizaram e qual foi sua eficácia em campo de batalha? Após a chegada do nacionalsocialismo ao poder em 1933, o novo chanceler Adolf Hitler reconheceu as disposições do Tratado de Versalhes de 1919, que fixava a força militar da Reichswehr em 100 mil soldados profissionais. A liderança da Reichswehr, fascinada pela perspectiva do ressurgimento da Alemanha como uma grande potência militar e que apoiou incondicionalmente a política externa do Führer alemão, visava abertamente a revisão do Tratado de Versalhes, a fim de acelerar o rearmamento que já havia começado secretamente na República de Weimar. Hitler decidiu em 1933, pela iniciativa do ministro da Reichswehr, o general Werner von Blomberg, a deixar a Conferência de Desarmamento de Genebra e retirar-se da Liga das Nações. Blomberg e seu chefe de gabinete ministerial, Walter von Reichenau, também pressionaram pela submissão voluntária dos militares à liderança de Adolf Hitler e da NSDAP. Em 1934, começou o treinamento político no exército com materiais da NSDAP, no qual foram introduzidas ideias nacionalsocialistas, especialmente por oficiais mais jovens e suboficiais. O uso da águia imperial com uma suástica como insígnia do regime nacionalsocialista no lado direito do peito, por ordem de Blomberg, que simbolizava virtualmente o processo de politização dos militares e o modelo desejado do uniforme nacional-socialista. Quando Hitler atendeu às ambições de Ernst Röhm, da Sturmabteilung, ou SA, um monopólio estatal de armas, liquidando toda a liderança da SA e declarando a Reichswehr como o único transportador de armas do Reich. Blomberg agradeceu-lhe em 2 de agosto de 1934. A Reichswehr prestou juramento sobre a pessoa do Führer. Em 1945, o juramento pessoal a Hitler, e não à Constituição, representaria uma barreira ética quase intransponível para um grande número de soldados de se juntarem à resistência na Wehrmacht e participarem em planos de assassinato contra Hitler, apesar da sua posição anti-regime. Como o conceito do armamento alemão atingiu rapidamente seus limites de pessoal com o exército profissional existente, a Lei para o Desenvolvimento da Wehrmacht, de 16 de março de 1935, determinou a introdução do recrutamento geral. O comandante supremo da Wehrmacht era Hitler. Através dele, o ministro da Guerra do Reich exerceu o comando como comandante em chefe da Wehrmacht e com a mudança do nome da Reichswehr para Wehrmacht em 1935. A estratégia defensiva do exército desenvolvida durante a República de Weimar também mudou abertamente. A renomeação simultânea do ministro da Reichswehr para ministro da Guerra do Reich e da Reichsmarine para Kriegsmarine já indicava as estruturas de um exército de ataque, bem como o início do armamento generalizado nos preparativos de guerra, que o Führer delineou por escrito um ano depois. Em um memorando secreto sobre o plano de 4 anos, em agosto de 1936, ele declarou que a Wehrmacht deveria estar operacional em 4 anos e a economia alemã deveria ser capaz de entrar em guerra em 4 anos. Sabendo disso, vamos aos armamentos que os alemães utilizaram na Segunda Guerra Mundial. A Mauser C96 é uma das pistolas automáticas mais icônicas e influentes do início da história das armas de fogo. Desenvolvida pela empresa alemã Mauser no final do século XIX, especificamente em 1896. Rapidamente se tornou uma das primeiras pistolas automáticas de sucesso a obter amplo reconhecimento no mercado internacional. Sua aparência distinta, notável e com poder de fogo confiável fizeram deles a escolha preferida dos militares, exploradores e aventureiros da época. O desenvolvimento do C-96 começou no início da década de 1890, sob a liderança dos irmãos Friedrich und Joseph Fidel, que trabalhavam na fábrica da Mauser. Distinguiu-se claramente de outras armas de sua época pelo seu design único e características técnicas avançadas.
O C-96 foi originalmente produzido no calibre Mauser 7,63 por 25 mm, um poderoso calibre de cartucho que oferecia alta velocidade e penetração. Também havia variantes em outros calibres, incluindo o 9 por 19 mm Parabellum. A maioria dos modelos possuía um carregador fixo, que era carregado pela frente por meio de uma faixa de carregamento com 10 cartuchos. Havia também modelos com carregadores destacáveis e diferentes capacidades. O C-96 tinha um cano relativamente longo, geralmente em torno de 140 mm, o que contribuía para a alta precisão da arma. A mira geralmente consistia em uma mira frontal fixa e uma mira traseira ajustável. Um C-96 típico pesava cerca de 1,2 kg e tinha um comprimento total de cerca de 312 mm. O Mauser C-96 é facilmente reconhecível pelas suas características distintivas: o cano longo, o grande carregador em forma de caixa na frente do gatilho e o distinto cabo de madeira, que lhe valeu o apelido de cabo de vassoura. Outra característica marcante foi a possibilidade de combinar a pistola com um coldre removível de madeira com suporte de ombro, que servia tanto como coldre quanto como coronha, permitindo que a arma fosse convertida em uma espécie de carabina curta. O Mauser C-96 gozou da grande popularidade em todo o mundo e foi usado em vários conflitos, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa e a Guerra Civil Espanhola. Foi oficialmente adotado por vários países e também muito bem recebido por compradores privados. Sua popularidade durou várias décadas e, embora nunca tenha se tornado a arma padrão de uma grande nação, continua sendo um exemplo notável de inovação e design de armas de fogo. O C-96 também tem um lugar permanente na cultura pop, aparecendo em inúmeros filmes, programas de televisão e obras literárias, muitas vezes como arma de personagens carismáticos e aventureiros. A sua forma distinta e o seu significado histórico tornaram-na num dos modelos de pistola mais reconhecidos do mundo. O Mauser C-96 é um testemunho da inovação e da engenharia do desenvolvimento de armas modernas. Sua sofisticação técnica, confiabilidade no uso e design icônico garantiram-lhe um lugar duradouro na história e cultura das armas de fogo. Até hoje, continua sendo um item de colecionador muito procurado e um objeto de estudo fascinante para historiadores de armas. A P-08, também conhecida como Pistola Luger P-08 ou Parabellum, era uma das pistolas mais famosas e utilizadas da história. Sua forma icônica e seu significado em vários contextos históricos tornam-nos um assunto fascinante tanto para entusiastas de armas quanto para historiadores. As origens do P-08 estão no trabalho de Georg Luger, um engenheiro de armas austríaco. Luger era funcionário da Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, ou DWM, uma fabricante alemã de armas. No final da década de 1890, Luger desenvolveu uma versão melhorada da pistola C-93, desenhada por Hugo Borchardt. A C-93 foi uma das primeiras pistolas automáticas, mas apresentava um design volumoso e uma mecânica complicada. A principal inovação de Luger foi melhorar o sistema de travamento da articulação do joelho que Borchardt havia usado originalmente. Esse sistema é baseado em um mecanismo articular de múltiplas partes, semelhante à articulação do joelho de uma perna humana. Ao disparar o ferrolho e é empurrado para trás, a articulação do joelho se dobra, ejeta a caixa vazia e recarrega um novo cartucho. Esse projeto permitiu uma pistola de carregamento automático, compacto e confiável. O primeiro pedido significativo da pistola Luger veio em 1900 do exército suíço, que a adotou como modelo 1900. Essa decisão ajudou a tornar o P-08 conhecido internacionalmente e abriu caminho para novas encomendas. A P-08 foi oficialmente adotada pelo exército alemão em 1908 e recebeu a designação Pistole 08, ou P-08. Após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi significativamente restringida na sua produção de armas. No entanto, o P-08 permaneceu em uso pelo Reichswehr. Outras melhorias e variantes foram desenvolvidas na década de 1920, incluindo modelos com canos estendidos e carregadores de bateria. Foi no período entre guerras que a P-08 também encontrou distribuição internacional.
foi exportado para vários países e conquistou o apoio das forças policiais e atiradores civis. Sua popularidade a levou a aparecer em vários filmes e livros, melhorando ainda mais a sua imagem. Essa pistola utilizava o calibre 9mm Parabellum, também conhecido como 9 por 19mm, o que a torna uma munição poderosa e amplamente utilizada. Um compartimento do carregador está localizado na alça e normalmente contém 8 cartuchos. Uma segurança manual no lado esquerdo da moldura permite ao atirador transportar a arma com segurança, com um alcance efetivo de aproximadamente 50 metros. Com a ascensão do Terceiro Reich e o início da Segunda Guerra Mundial, o P-08 viu um novo aumento na produção. Ela permaneceu como arma padrão da Wehrmacht até a introdução da Weiter P-38, que era mais barata e mais fácil de produzir. Mesmo assim, o P-08 continuou a ser fabricado e utilizado em grandes quantidades. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a produção do P-08 foi descontinuada. Muitos espécimes foram levados pelos aliados como espólios de guerra e chegaram a coleções e museus em todo o mundo. No entanto, o P-08 permaneceu popular entre colecionadores e entusiastas de armas, resultando em uma demanda contínua. O Gewehr 43, ou G43, às vezes chamado de Karabiner 43, ou Q-43, era um fuzil semiautomático alemão, desenvolvido pela Weiter e usado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma resposta direta ao SVT-40 soviético e ao M1 Garand americano. O G-43 representou a tentativa da Wehrmacht alemã de aumentar o poder de fogo de sua infantaria através da introdução de um fuzil semiautomático confiável. O desenvolvimento do G-43 começou num contexto de falhas anteriores, com a Pistoler 41, ou G-41, que se mostrou pouco confiável e excessivamente complicada em campo, tendo em conta o conhecimento adquirido e a experiência adquirida no combate a adversários mais bem equipados. A G-43 resolveu muitos problemas dos seus modelos antecessores. A produção começou em 1943 e um total de cerca de 400 mil unidades foram fabricadas até o final da guerra. O G-43 usava o calibre Mauser 7,92 por 57 mm, o calibre padrão da infantaria alemã durante as duas guerras mundiais. Equipado com um carregador removível com capacidade para 10 cartuchos, o G-43 oferecia uma vantagem significativa na cadência de tiro e na capacidade de munição em comparação com a maioria dos outros fuzis de infantaria da época. O fuzil pesava aproximadamente 4,1 kg, o que o torna comparativamente pesado, mas necessário para a estabilidade ao atirar. O comprimento total do G-43 foi de aproximadamente 1.130 mm, com comprimento de cano de 550 mm. Seu sistema operacional utilizava um sistema de carregamento de pressão de gás com um pistão sob o cano que foi diretamente inspirado no SVT-40 soviético. O G-43 serviu em vários teatros da Segunda Guerra Mundial, desde as vastas paisagens na frente oriental até as densas florestas das Ardenas. Foi usado tanto por unidades de infantaria regulares quanto por unidades especializadas de caças e paraquedistas da Fallschirmjäger. Alguns G-43 também foram equipados com miras telescópicas, embora não se destinassem a ser um rifle de precisão primário. Após a guerra, o G-43 continuou a ser utilizado por vários exércitos e unidades policiais, particularmente na Europa Oriental. Hoje, o G-43 é uma peça muito procurada por colecionadores de armas e entusiastas de armas históricas. A sua importância como uma das poucas armas de infantaria semiautomáticas utilizadas pela Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial, bem como seu significado histórico e raro que impulsiona o seu valor para um colecionador. O Karabiner 98, comumente conhecido como K98K, foi um dos rifles de repetição mais icônicos e conhecidos do mundo. Desenvolvido pela Mauser e produzido na Alemanha em 1935, esse fuzil não só desempenhou um papel importante na história militar, mas também ganhou reconhecimento no setor civil, especialmente entre colecionadores e atiradores desportivos. O K98 foi criado como um desenvolvimento adicional do Gewehr 98, que já era usado durante a Primeira Guerra Mundial. A conversão para o formato carabina foi uma reação às descobertas da Primeira Guerra Mundial, em que a mobilidade da infantaria e a capacidade de adaptação
a diferentes cenários de combate tornaram-se cada vez mais importantes. Na década de 1930, o K-98 tornou-se a arma de infantaria padrão da Wehrmacht alemã e foi o principal fuzil durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, esses fuzis continuaram a ser usados em muitos países, alguns com modificações. O K-98 é baseado no sistema Mauser 896, um dos sistemas de fuzis mais confiáveis e comprovados já desenvolvidos. Algumas características são do calibre 7,92 por 57 mm, também conhecido como Mauser de 8 mm, com um comprimento de aproximadamente 1.110 mm, tendo também o comprimento do cano com 600 mm, um peso de 3,7 kg e de capacidade para 5 cartuchos. O K-98 é conhecido por sua robustez e confiabilidade em uma ampla variedade de condições. Mesmo sob condições climáticas extremas, raramente falhava. Apesar da sua orientação militar, o K-98 é conhecido como uma arma precisa e, portanto, ainda hoje é valorizada pelos atiradores esportivos. O design do K-98 permite fácil desmontagem e manutenção, o que prolonga significativamente a vida útil do fuzil. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos fuzis K-98 foram usados por vários exércitos e forças policiais em todo o mundo, muitas vezes com modificações. Isso resultou na existência de muitas variantes diferentes do K-98 nos dias atuais, algumas das quais são de particular interesse para colecionadores. O fuzil Fallschirmjäger 42 foi um fuzil de carregamento automático e também uma das armas de infantaria mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Criado em 1941 pelo designer Louis Stanier da Rheinmetall Boses, que conseguiu desenvolver um fuzil para o poderoso cartucho de infantaria que também poderia disparar rajadas de fogo direcionadas, embora tivesse um peso baixo. Nenhum outro rifle automático era capaz disso. O FG-42 foi desenvolvido como resultado da Batalha de Creta. Ele não se enquadra em uma categoria típica de armas de fogo. Pode ser considerado um rifle de batalha e também um rifle automático. O FG-42 foi um produto específico feito para um propósito que orientou o design dessa arma excêntrica. A infantaria aerotransportada, ou seja, a Fallschirmjäger, usou pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, a infantaria aerotransportada fazia parte da Luftwaffe. Durante os saltos, os paraquedistas da Fallschirmjäger estavam armados apenas com pistolas e granadas de mão. Seus fuzis, submetralhadoras e metralhadoras eram oferecidos pela tripulação, e as armas anti-blindagem eram lançados separadamente da aeronave. Um soldado armado apenas com uma arma de fogo não era capaz de lutar. A ideia era que a infantaria aerotransportada pudesse encontrar seu equipamento e entrar na luta rapidamente. Os defensores da Commonwealth e da Grécia estavam entrincheirados e armados, com fuzis e metralhadoras, enquanto os alemães corriam para encontrar suas armas. Os defensores despejavam fogo sobre eles. Isso resultou em pesadas baixas e quase permitiu que os defensores vencessem a batalha. Essa operação desastrosa deixou os paraquedistas de lado. O alto comando alemão não estava interessado em mais desdobramentos e considerou transferi-los para a infantaria regular. No entanto, isso também forçou a Luftwaffe a começar o desenvolvimento do FG-42. O FG-42 era um fuzil automático de ombro que poderia substituir os fuzis de ferrolho, submetralhadoras e metralhadoras leves. O desenvolvimento foi feito inteiramente pela Luftwaffe, porque o exército alemão havia descartado toda a ideia como irrealista. O fuzil precisava disparar o cartucho Mauser de 8 mm em um carregador destacável. Além disso, a Luftwaffe ainda queria que a arma usasse uma baioneta e fosse capaz de disparar granadas. Apenas cerca de 7.500 unidades foram produzidas até o final da guerra. Além disso, o FG-42 não foi aceito pela liderança, pois no final da guerra eles impulsionaram o desenvolvimento do STG-44, que possui uma fabricação acessível. A FG-42 possuía de 10 a 20 cartuchos do fuzil Mauser de 7,92 por 57 mm, o que proporcionaria um alcance maior. Era suposto ter um bipé para permitir atirar de uma posição deitada. Ele podia disparar impressionantes 750 a 800 tiros por minuto, com um alcance efetivo de 1.200 metros. Após vários protótipos e variantes, a Luftwaffe obteve um fuzil que atendia aos requisitos da especificação LC-6, e o fuzil 42 nasceu. O FG-42 usava carregadores montados na lateral
e tinha uma série de recursos extras, incluindo um conjunto dobrável de bipés, bem como a capacidade de aceitar ótica. Os alemães colocaram a arma em campo com ótica fixa de 4 potências ocasionalmente. Essa arma entrou em ação pela primeira vez durante o ataque de Gran Sasso, em setembro de 1943. Os paraquedistas alemães e os comandos da Waffen-SS, incluindo Hauptsturmführer Otto Skorzeny, resgataram o duque italiano Benito Mussolini do Hotel Campo Imperatore, na montanha Gran Sasso. Também foi utilizado durante o cerco aliado à abadia histórica de Monte Cassino e na linha Gustav, na primeira metade de 1944. Os FGs-42 foram muito testados na luta sangrenta. A 5ª Brigada de Paraquedistas da SS também utilizou o FG-42 em seu único salto de combate em tempo de guerra para o quartel-general da caverna de montanha de Josip Broz Tito, em Vrar, na Iugoslávia, em 25 de maio de 1944. A FG-42 influenciou o desenvolvimento de armas leves do pós-guerra e ajudou a moldar o conceito moderno de um fuzil de assalto. Algumas características da FG-42 foram estudadas por engenheiros do Exército dos Estados Unidos após a guerra. Eles combinaram as vantagens da FG-42 e da metralhadora MG-42 e as incorporaram na metralhadora M60. A MP-40, abreviatura para Maschinenpistole 40, era uma das armas de fogo mais icônicas do século XX e foi amplamente utilizada pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido como sucessor do MP-38, o MP-40 representou uma série de melhorias que o tornaram uma arma eficaz e confiável para unidades de infantaria, especialmente para a Fallschirmjäger, para as tripulações de tanques e para oficiais da linha de frente. Enquanto o MP-38 ainda era em grande parte feito de aço usinado, caro e demorado para ser produzido, o MP-40 fazia mais uso de peças metálicas, estampadas e conexões soldadas, o que simplificou e acelerou a produção. O MP-40 foi projetado por Heinrich Fallmann e fabricado pela empresa Erma-Werk. Teve sua produção iniciada em 1940 e continuando até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Seu calibre era de 9 mm Parabellum ou Parabellum, seu peso de aproximadamente 4 kg, com comprimento de aproximadamente 630 mm com apoio de ombro dobrado e 833 mm com apoio de ombro desdobrado. Tinha na capacidade do carregador de 32 cartuchos, com uma taxa de tiro de aproximadamente 500 tiros por minuto e com alcance efetivo de aproximadamente de 100 a 200 metros. A MP-40 foi projetada como uma submetralhadora e disparada pela culatra fechada, aumentando sua precisão no modo de tiro automático. Apresentava um mecanismo simples e robusto que o tornava confiável nas duras condições do campo de batalha. O MP-40 era particularmente conhecido pela sua aparência distinta, incluindo a coronha dobrável para a frente que lhe confere uma forma compacta para transporte. A arma era feita principalmente de metal, com poucas peças plásticas como o cabo, o que melhorava sua durabilidade em condições de combate. Uma característica também era a falta da alavanca seletora de fogo. O MP-40 só podia disparar em modo totalmente automático, forçando o atirador a economizar munição disparando rajadas curtas. O MP-40 foi usado em todos os teatros da Segunda Guerra Mundial e ganhou uma reputação considerável entre amigos e inimigos. Foi usado por unidades regulares alemãs da Wehrmacht, bem como as tropas da Waffen-SS e da Fallschirmjäger. Devido à sua confiabilidade, facilidade de operação e poder de fogo eficaz, tornou-se uma das armas mais icônicas da guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, o MP-40 foi utilizado em vários conflitos e por inúmeras forças armadas em todo o mundo. Seu design e influência podem ser vistos em muitas submetralhadoras desenvolvidas posteriormente. Hoje, a MP-40 é um item de colecionador muito procurado e uma arma popular para reconstituições históricas. Seu design e história distintos também os tornaram um objeto comum em filmes, videogames e livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, o MP-40 foi um desenvolvimento revolucionário no armamento do século XX, cujos princípios de design, eficiência de combate e significado cultural garantem-lhe um lugar duradouro na história militar. A Sturmgewehr 45, ou STG-44, foi uma virada crucial no desenvolvimento de armas de infantaria
e é considerado um dos primeiros fuzis de assalto do mundo. Desenvolvido e fabricado na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial pela parceria entre três empresas, SIG Heine, Sauer und Zum, Steyr, Daimler, Pur. Essa arma combinou a cadência de tiro de uma metralhadora com a manobrabilidade e o calibre de uma carabina. Esse design inovador de arma influenciou significativamente o desenvolvimento de armas de infantaria e lançou as bases para os modernos fuzis de assalto. O desenvolvimento do StG-44 começou sob a designação da Maschinenkarabiner 1942, ou MKB-42, em resposta às táticas soviéticas e à eficácia das submetralhadoras soviéticas PPS-H-41, experimentadas na Segunda Guerra Mundial. As forças armadas alemãs precisavam de uma arma que combinasse o poder de fogo e o alcance de um fuzil com a cadência de tiro de uma metralhadora. Após vários protótipos e mudanças de designação de MKB-42 para MP-43/1, MP-43 para MP-44, a versão final ficou conhecida como Sturmgewehr 44. O calibre era curto, de 7,92 por 33 mm, com um peso aproximado de 5,22 kg. Seu comprimento de 940 mm, com uma capacidade de carregador de 30 cartuchos. Sua taxa de tiro era de cerca de 500 a 600 tiros por minuto e seu alcance efetivo era de 300 metros e com capacidade de tiro preciso de até 600 metros. O StG-44 foi revolucionário para a época. Ele apresentava um sistema de carregamento de pressão de gás com culatra de cabeça rotativa e oferecia modos de disparo semiautomáticos e totalmente automáticos, tornando-o extremamente versátil. O fuzil era equipado com um carregador dobrado, removível para 30 tiros, que permitia uma carga rápida e eficiente. O uso do cartucho curto de 7,92 por 33 mm tornou possível disparar um volume efetivo de fogo a distâncias médias, sem ter que aceitar as desvantagens dos cartuchos de fuzil padrão mais pesados e longos. O StG-44 foi usado em grande escala a partir de 1944 e foi usado principalmente na Frente Oriental. Apesar da sua introdução tardia e dos números limitados produzidos e entregues, a superioridade do conceito rápido se tornou aparente. Aumentou significativamente o poder de fogo das unidades de infantaria e provou ser extremamente eficaz nas diversas situações de combate no final da guerra. Embora o StG-44 tenha sido introduzido no final da Segunda Guerra Mundial e a sua distribuição fosse limitada, teve um enorme impacto no desenvolvimento futuro das armas de infantaria. Inspirou no desenvolvimento do AK-47 soviético e do M16 americano e de outros fuzis de assalto em todo o mundo. Seu design e funcionalidade estabelecem um padrão para o armamento de infantaria moderno. A conclusão que chegamos é que a Alemanha possuiu inúmeros armamentos eficientes na Segunda Guerra Mundial, armas que são elogiadas até os dias atuais pelos colecionadores. No próximo episódio falaremos do armamento pesado da Wehrmacht. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.